Alô! Neste episódio de Mal ao Longe vamos começar com um bocadinho de estudo de mercado. Vocês são o tipo de pessoa que volta para trás se chegar à rua e perceber que deixou os fones em casa? E quão para trás é que vocês estão dispostas a voltar? A 5 minutos de distância de casa vocês ainda voltam para trás? 10 minutos? Eu confesso que já fiz alguns quilómetros a mais para voltar a casa para ir buscar os meus fones, quando me apercebi que tinha saído à rua sem eles, e quando achei que não ia querer continuar o resto do dia a sujeitar os meus ouvidos ao ruído do mundo e não àquilo que eu quisesse proporcionar ao meu canal auditivo. E no outro dia eu fui andar a pé, fui dar a minha caminhada à hora do almoço para absorção de vitamina D, para que a pessoa deixe de estar com T's de fantasma e passe a ter algum tipo de cor de ser humano minimamente saudável. E como sempre, saí com os meus fones nos ouvidos e fiz a minha caminhada até ao parque. Estava um dia de primavera, daqueles mesmo perfeitos, como esteve assim este fim de semana. Assim, bastante calor, aquele calor que ao meio-dia, quando vos está a bater o sol nas costas, vocês já sentem necessidade de estar de biquíni no meio da rua. Mas que depois, entretanto, fica um frio desgraçado quando começamos a chegar às zonas de sombra. Estavam desses dias, assim, muito luminosos, de primavera, cheios de sol, não havia nuvens no céu, corria assim uma brisa, estava um dia mesmo agradável para dar um passeio no parque. E eu ia ouvir o meu podcast, não o meu, ia ouvir um podcast, como vou sempre, e de repente entrei em modo criança quando vi uma borboleta. Eram os primeiros dias de primavera, eu ainda não estava habituada a ver toda a fauna que nos tem tomado de assalto nestes últimos dias. E vi uma borboleta super bonita e fiquei, modo criança, a olhar para ela tipo, oh meu Deus! E quando o fiz, tirei os fones dos ouvidos. Não sei porquê, não perguntem, acho que queria adicionar à minha experiência visual, senti necessidade de abafar aquilo que eu estava a ouvir e parar aquilo um bocadinho para prestar atenção à tal borboleta. E quando tirei os fones dos ouvidos, eu apercebi-me do ruído ensurdecedor que me rodeava e que eu estava a ignorar por completo, e que era o ruído mais bonito de sempre, porque era aquela típica sinfonia de primavera, os passarinhos, as folhas a mexer, aquela sinfoniazinha que, se vos pusessem uma gravação nos ouvidos, vocês sabiam que era de primavera e que não era de verão. Isso estava tudo à minha volta, tudo em meu redor, de forma bastante audível e super agradável e relaxante, e eu tinha vindo o caminho todo no parque a ignorar por completo tudo aquilo que estava a acontecer, e só reparei quando finalmente tirei os fones. Fiquei ali um bocadinho embasbacada, não só com o facto de estar a ver borboletas, flores lindas, ainda estar a ouvir todo aquele som de primavera, e decidi, bem, o resto da caminhada, isto é demasiado bom para eu desperdiçar, eu vou continuar a caminhada sem os meus fones nos ouvidos. Pelo menos até voltar à estrada principal e pessoas a existirem, carros e tal, e aí, claro que vou pôr os fones outra vez, porque aí eu não quero de todo enfrentar o mundo. Primavera, natureza, sim, mas o resto do mundo não. Portanto, continuei alguns minutos até voltar à estrada principal, até sair do parque. Continuei a minha caminhada sem os fones nos ouvidos. Durante a caminhada, eu senti que o meu cérebro não só foi inundado daquele barulho de primavera, aquele barulho ambiente, mas também de uma quantidade de pensamentos e reflexões à qual eu não estava habituada. O meu cérebro, de repente, encheu-se de reflexões sobre o podcast que eu vinha a ouvir antes. Tinha algumas opiniões e sobre as quais eu comecei a formar a minha própria opinião, comecei a refletir sobre aquilo que estava a ser falado no podcast. Comecei, a partir daí, também a ter algumas ideias, a juntar ideias na minha cabeça, até mesmo para o podcast, para a criação de conteúdo do TikTok. Começou o meu cérebro a ser inundado por uma quantidade de ideias, uma onda de ideias que me assustou e me surpreendeu bastante, porque eu não estava habituada a ter esse fluxo de ideias de repente a entrar no meu cérebro. Voltei a sair do parque, voltei a pôr os fones, o meu mundo fechou-se novamente, mas quando cheguei a casa eu refleti um bocadinho sobre o que tinha acontecido. E no fundo acabei por refletir em duas vertentes. A primeira coisa que eu tive que obviamente refletir foi sobre o quanto do mundo eu estou a ignorar
quando passo os dias de fones ou de telemóvel atrás a ouvir qualquer coisa em vez de ouvir o som do mundo. Quando estou na rua, que não vou ouvir conversas, não vou ouvir o som ambiente, não vou ouvir o som da natureza, o quanto do mundo eu acabo por ignorar e não ter noção sequer que existe por andar sempre de fones na rua ou de fones em casa. E a segunda reflexão que eu tive foi o quão impressionante foi a quantidade de pensamentos e a criatividade que se desbloqueou em mim no momento em que eu tirei os fones e fiquei só a ouvir aquele barulho de background, aquela sinfonia de primavera de background, e parei de alimentar o meu cérebro com conteúdo. De certa forma, foi como se eu naquele momento dissesse ao meu cérebro: olha, já te entreguei tudo aquilo que eu te podia dar para tu pensares, tens todos os materiais disponíveis, já te dei podcast, já te dei vídeos no YouTube, já te dei tanta informação, agora vamos fechar as comportas e por favor faz o teu trabalho, por favor pensa. Mas o que mais me impressionou no meio disto tudo foi o facto disto me ter chocado, de me ter chocado pela quantidade de informação que eu estava a ignorar vinda do mundo e por me ter chocado pela quantidade de ideias que o meu cérebro viu chegar de uma vez só. Se isto me chocou, significa que muito provavelmente eu não estou a ter muitas oportunidades na minha vida que me permitam estar neste estado em que eu reparo no ruído do mundo e neste estado em que o meu cérebro se enche de ideias. E porquê é que eu não estou habituada a que isto aconteça? A razão é óbvia. O facto de eu ter de voltar para casa para ir buscar os fones, quando já estou a 10 minutos de minha casa, e me dar esse trabalho porque não consigo imaginar o que é passar um dia sem ter a possibilidade de ouvir música, ou ouvir um podcast, ou ouvir aquilo que eu quero, isto só acontece porque o meu modus operandi na vida é andar a ouvir coisas. E eu não tenho estes momentos de forma muito frequente a acontecer na minha vida em que eu não estou a ouvir nada. A verdade é que enquanto eu estou a trabalhar, eu uso o facto de eu ter de estar de fones na cabeça com alguma frequência para estar em chamadas como desculpa para justificar o facto de eu estar de fones nos ouvidos o dia inteiro. Eu não estou sempre em chamadas, antes pelo contrário, e a maior parte do dia de trabalho eu estou de fones a ouvir podcasts, estou de fones a ouvir vídeos no YouTube, estou de fones a ouvir qualquer coisa. E não termina aqui. É claro que quando o meu trabalho termina, eu continuo a não fazer questão de estar a ouvir o barulho de fundo de minha casa. E enquanto estou a estender a roupa, estou a ouvir um podcast. Enquanto estou a cozinhar, estou a ouvir um podcast ou estou a ouvir música. Fazer tarefas, sempre a ouvir qualquer coisa, seja um YouTube, seja podcast, seja música. Fazer crochê, estou a ver vídeos no YouTube. Estou permanentemente a consumir algum tipo de conteúdo. No carro, tenho sempre qualquer coisa a dar. Estou sempre a dar conteúdo auditivo ao meu cérebro para processar. E na verdade, os poucos momentos do meu dia em que eu não estou efetivamente a ouvir alguma coisa que não seja barulho de fundo são quando estou a tomar banho, e isto é quando decido não levar música para o banho também. Até há pouco tempo até estava a ponderar comprar uma daquelas colunazinhas para pôr no banho, porque eu quero estar a ouvir música no banho também, porque nem aí eu posso permitir ao meu cérebro não estar a ouvir qualquer tipo de informação. Quando estou a ler, que entretanto não estou a ouvir nada, mas no fundo estou a consumir conteúdo e o meu cérebro está a processar toda uma quantidade de informação que me está a chegar através do livro que eu estou a ler. E quando estou a dormir. E mesmo a dormir, não a dormir, mas quando vou dormir, eu aprecio bastante a ideia de consumir conteúdo. Porque eu, quando vou dormir, eu adormeço com muito maior facilidade se eu estiver a ver vídeos no TikTok ou um vídeo no YouTube ou a ler, lá está, enquanto estou a alimentar o meu cérebro, do que se tiver que deitar-me em silêncio, a cabeça na almofada, a lidar com todos os meus pensamentos. Se esse for o caso, eu demoro muito mais tempo a adormecer do que se estiver a enfardar conteúdo no meu cérebro. E eu acho que é fácil culpar o mundo atualmente em que nós vivemos, este mundo de conexão permanente com as notícias, conexão permanente com aquilo que está a acontecer no mundo, com as redes sociais, como a razão pela qual
nós temos poucas oportunidades no nosso dia para estar em silêncio e para não ter nada mais a entrar no nosso cérebro. Quando na verdade na minha vida eu tenho que admitir que este tipo de comportamento de estar sempre a alimentar o meu cérebro, em especial ao nível auditivo, existe mesmo antes das redes sociais terem sido pensadas. Desde pequena que eu me habituei a este input auditivo permanente na minha vida. Eu sempre existi enquanto ouvia coisas, fosse isso música, fosse isso a televisão, tanto que eu desde muito pequenina eu chegava mesmo a adormecer sempre com televisão e custou-me, quando saí de casa dos meus pais, deixar de ter televisão no quarto e ter que adormecer sem isso. Portanto, a social media, esta nossa necessidade atual de conexão, não é o demónio aqui. Não é por causa disso que nós estamos permanentemente conectados e que temos necessidade permanente de consumir conteúdo. Talvez seja mesmo uma necessidade do ser humano de se abstrair permanentemente dos seus pensamentos e de o distrair com aquilo que é informação vinda de fora. E esta minha experiência no parque, naquele dia, esta minha reflexão que surgiu, aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo em que eu me deparei com um episódio daquele que é atualmente o meu podcast preferido. E se vocês ainda não sabem disto, é porque não estão muito atentas àquilo que eu ando a dizer, porque eu estou muito chata com isto. Eu estava a ouvir desde o início o podcast Gostosas Também Choram, da Lela Brandão, porque o descobri recentemente e achei que era merecido investir uma grande quantidade do meu tempo a consumir tudo aquilo que ela tinha produzido até agora. E deparei-me com um episódio que é o episódio, neste momento, penso que mais popular que ela tenha, que é o Vazio. E neste episódio ela reflete precisamente sobre a importância para o ser humano de estar no vazio. Não só no silêncio, mas no vazio mesmo. De ter momentos na sua vida em que nada está a acontecer, em que nada está a afetar ou a distrair o nosso cérebro. Que nós estarmos permanentemente a consumir coisas e a dar informação à nossa mente para processar, impede que nós tenhamos a oportunidade de processar os nossos próprios pensamentos, de formar conexões na nossa mente e de gerar ideias e de fomentar a criatividade a partir daí. Porque, no fundo, criatividade e ideias não são mais do que conexões que nós, como ser individual, realizamos no nosso cérebro com base nas nossas experiências, com base naquilo que consumimos, com base naquilo que nos chega e que faz parte dos nossos interesses, e que temos um momento destinado a conectar as diferentes ideias que, entretanto, absorvemos. E só depois desse momento dedicado a isso, esse momento de vazio e de silêncio, é que nós podemos formar essas conexões e tirar daí um produto. No fundo, nesse episódio, ela refletia muito sobre o quanto esta conexão permanente nos rouba a criatividade por simplesmente nos roubar a oportunidade de ter esse modo criativo ativo. E isso fez-me ficar ainda mais atenta à experiência que eu tinha tido quando tirei os fones e quando permiti ao meu cérebro pensar finalmente, e fez-me ficar atenta ao facto de eu não ter muitos momentos na minha vida para isso e de eu não me permitir esse momento de paragem para conexão de ideias que então levam à criatividade. E esta manhã eu estava a fazer journaling. E journaling, como eu falei nos primeiros episódios do Mal ao Longe, foi um hábito que eu tentei implementar na minha vida durante o mês de janeiro. Durante o mês de janeiro eu comprometi-me a todos os dias do mês fazer journaling, fazer pelo menos uma página. Eu não queria fazer as típicas free morning pages que são recomendadas pelos gurus da felicidade e da produtividade. Uma página era suficiente e, portanto, todos os dias do mês de janeiro eu reservei um tempo do meu dia com muito custo para fazer journaling. E quando cheguei ao final do mês de janeiro, eu parei. E foi uma decisão que eu tomei de forma consciente, porque refleti sobre o proveito que eu tinha tirado da minha experiência de journaling diário e sobre o fardo que aquilo foi na minha vida, e decidi que
as consequências negativas não compensavam o positivo que eu obtive, que na altura achei ter sido talvez mais alguma clareza, achei ter sido talvez alguma melhor perspectiva sobre a vida e sobre o meu dia-a-dia, porque eu obriguei-me a refletir numa perspectiva de gratidão, mas o retorno que eu tive, ainda que tenha percebido a dimensão desse retorno, não compensou aquilo que era o fardo que fazer journaling é para mim. Para mim, custa-me imenso, quer a um nível de gestão de dia, quer a um nível de dedicação, quer ao nível de esforço mental, sentar-me com os meus pensamentos durante 5 minutos a escrever sobre eles. É algo que o meu cérebro não gosta. O meu cérebro recusa-se a fazer e adia o máximo que pode. E havia muitos dias em que eu ia fazer journaling, mesmo antes de ir para a cama, contrariada, e a experiência acabava por nem sequer ser positiva porque não era algo que eu quisesse fazer. Esta manhã, quando eu estava a fazer journaling, apercebi-me que journaling era mais um daqueles momentos raros da minha vida em que eu estava no vazio, no silêncio, com os meus pensamentos. E que essa era provavelmente a razão pela qual eu ficava tão desconfortável. Porque claramente eu estou tão habituada a preencher a minha vida com barulho e com conteúdo que a ideia de ficar com os meus próprios pensamentos me deixa completamente desconfortável, me deixa contrariada e que o meu cérebro não gosta de fazer. E que para eu ter esses momentos, eu tenho que efetivamente obrigar-me a tê-los. Até um certo ponto. Eu comecei a refletir sobre o meu passado e até mesmo sobre a minha adolescência. E novamente reforçando o que eu já disse, esta minha necessidade de consumo permanente não foi algo que tivesse surgido com o crescimento das redes sociais. Toda a minha vida eu consumi algum ruído durante os meus dias, fosse isso música, que eu cresci a ouvir permanentemente no meu MP4, fosse isso televisão, barulho em geral que eu usava para alimentar o meu cérebro e para me distrair dos meus pensamentos. E lembrei-me de algo que eu fazia bastante quando era mais nova, que hoje em dia não sinto necessidade de fazer com a mesma frequência, que era uma espécie de journaling, uma espécie de escrita intensiva sobre os meus sentimentos e sobre os meus pensamentos. Eu fazia isso quando estava em situações de clara confusão, com sentimentos a apoderarem-se de mim de forma bastante arrebatadora, como é normal na adolescência. E quando eu precisava de deitar as coisas cá para fora e de desabafar para mim mesma e de processar aquilo que eu estava a sentir e entender qual é que era o sentimento que eu tinha naquele momento sobre aquele namorico que era o fim da minha vida naqueles anos de adolescente, eu sentia uma vontade inexplicável de agarrar num caderno e de escrever. E a única maneira que eu tinha de lidar com as minhas emoções e de processar o que eu estava a sentir e de trazer alguma clareza ao meu cérebro era escrevendo sobre isso. Portanto, eu escrevia imenso quando era mais nova, escrevia sobre o que eu sentia, sobre o tumulto dentro de mim, sobre aquilo em que eu acreditava ou não, e escrevia muito. Com o tempo e com o crescimento, é claro que os sentimentos arrebatadores deixam de ser tão intensos e perdi muito este hábito, mas ainda hoje em dia sinto que quando estou num momento de maior aflição, de ter de pensar sobre a minha vida e sobre aquilo que eu quero, eu escrevo. E a razão pela qual toda a vida o meu cérebro me pediu, com esta urgência, que eu agarrasse num caderno e escrevesse, era porque escrever era o único momento do meu dia em que eu me permitia estar com os meus pensamentos sem nenhum input externo. Era o único momento da minha vida em que eu me permitia estar no vazio. Eu fazia isto em momentos de desespero e funcionava porque eu acabava
aquela página, eu fechava o meu caderno e sabia para onde é que eu queria ir e o que é que eu queria fazer e como é que eu me sentia verdadeiramente e como é que eu via todo aquele sentimento que se estava a apoderar de mim. Era a minha forma de me acalmar, de me trazer de volta à terra e de me fazer entender qual é que era o impacto de tudo aquilo no meu cérebro. Estar no vazio, estar no silêncio, estar com os meus próprios pensamentos é algo que eu sempre me tive de esforçar para fazer e é algo que eu sinto que o ser humano, em geral, tem de se esforçar para fazer e que eu simplesmente nunca tinha pensado nisso. Como journaling, fez-me refletir no verdadeiro impacto que aquele mês de journaling diário teve em mim. Por muito que eu tenha achado inicialmente que o retorno que eu tirei não compensou o fardo que era, comecei a pensar efetivamente naquilo que eu tirei desse mês. E eu posso dizer agora com clareza, 2 meses depois, que janeiro foi sem dúvida o meu mês mais criativo, o mês em que eu me senti mais satisfeita com aquilo que eu estava a fazer no meu dia e com a minha vida em geral. E que o impacto na minha criatividade foi mesmo real. Que eu tive muito mais ideias do que alguma vez eu tinha tido por me ter forçado a estar neste vazio todos os dias, por muito que me custasse. No mundo em que vivemos, onde estão sempre coisas a acontecer, onde 5 minutos offline significa perder um monte de informação, um monte de novidades, significa perder a conexão com a vida real por completo, onde as tendências duram dias, na melhor das hipóteses semanas, nós claramente temos de nos esforçar para estar no vazio. Em especial quando nos é desconfortável estar nisto e quando a solução mais fácil é preenchermos o nosso dia com TikToks, com YouTube, com podcasts que nos dão tanta informação e nos educam tanto, mas que nós não permitimos ao nosso cérebro refletir sobre. E não nos permitimos refletir nem sobre a informação que nos chega do mundo, nem sobre a informação que nos chega de dentro de nós. E é algo que nós claramente devemos forçar-nos a fazer, por muito que custe, por muito que seja desagradável e desconfortável, o retorno que obtemos, na verdade, é imenso. A clareza, a criatividade, o entendimento sobre nós próprios, no fundo, vão certamente compensar aquele pequeno desconforto de aceitar os nossos pensamentos e refletir sobre eles. E hoje em dia é claramente mais difícil termos estes momentos de desconexão, não só porque é mais difícil aceitar a quantidade de informação que vamos perder durante este momento de shutdown, mas também porque não temos nenhum momento dedicado a isto como tínhamos há uns anos atrás, quando algumas práticas eram mais populares. E isto relembra-me de um episódio do podcast Diary of a CEO que eu vi recentemente com o mestre da felicidade, onde ele fala sobre o nosso distanciamento das práticas contemplativas. Acho que todos sabemos que vivemos mais desconectados da fé e da religião, provavelmente, do que nunca. E eu, não sendo religiosa e não tendo qualquer tipo de fé ou prática, nunca entendi um dos aspectos importantes desta prática religiosa. E uma das coisas que as práticas religiosas têm em comum, todas as fés têm em comum, é este momento contemplativo, seja um momento de rezar, seja um momento de meditação, que é inerente, eu diria, a todas as religiões das quais eu tenho conhecimento, a todas as práticas religiosas que eu conheço. Todas elas envolvem um momento de introspeção, meditação e reflexão sobre aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós queremos para nós.
E nós termos-nos distanciado destas práticas também nos roubou mais uma das oportunidades, das poucas que tínhamos, para estarmos em silêncio e no vazio, que são essenciais para que nós nos conheçamos realmente e para que nós saibamos aquilo que queremos da vida, o nosso propósito, seja a longo ou a curto prazo. Com toda esta reflexão, eu finalmente percebi a importância destes momentos de vazio, que são defendidos pela malta do Shanti Shanti, pela malta religiosa, pelos criativos, pelos empreendedores de sucesso, as morning pages que estão na ponta da língua de todos os gurus da felicidade e de todos os CEOs. Estes hábitos de contemplação, de paragem e reflexão sobre o mundo são o que nos permitem conhecer-nos, conhecer o mundo e gerar ideias. Daqui para a frente, sem dúvida que vou fazer um esforço consciente para estar mais no vazio, em vez de aceitar o meu impulso de pegar no telemóvel e pôr um podcast a dar quando estou a fazer as minhas tarefas de casa. Vou controlá-lo e vou, pelo menos durante um bocadinho, forçar-me a estar neste vazio, neste silêncio. E em especial quando estiver na natureza, porque aí torna-se mais fácil. É mais fácil aceitar este vazio quando o vazio é um mundo mágico de sons à nossa volta. Isto é algo que vocês costumem fazer? Sentar-se deliberadamente com os vossos pensamentos, escrever, pensar sobre aquilo que vai na vossa cabeça, refletir sobre tudo, ou também têm esta tendência a ignorar? Se tiverem a oportunidade no vosso próximo passeio higiênico, pela vossa saúde física e pela vossa saúde mental, tirem os fones, ouçam o mundo e ouçam a vossa mente. Vale a pena. Espero que tenham gostado. Adorava ter o vosso feedback sobre isto, se sou a única que não consegue lidar bem com o silêncio ou se isto é uma realidade para a maioria de nós. Adorava mesmo saber qual é que é a vossa experiência com isto, se também ficam desconfortáveis por terem de estar no silêncio. Por isso partilhem comigo na caixinha do Spotify ou nos comentários do YouTube. Se não nos virmos entretanto pelo TikTok, Mara Pickling, vemo-nos na próxima semana, na próxima quarta-feira, às 7 da manhã. Beijinho e obrigada.